Bom dia, pessoal! Eu sou a Juliana do Vem Pro Borgonha, uma empresa especializada nos vinhos da Borgonha, em enoturismo privado, consultoria e também exportação de vinhos locais. Então hoje eu estou aqui no bar Maison do Colombier, que é considerado o melhor bar de vinhos aqui da cidade de Bona. Aqui é a minha segunda casa, todo mundo que está aqui são pessoas muito queridas e é aqui onde tem a melhor carta de vinhos da região. Então hoje eu resolvi fazer uma coisa diferente, eu vou provar todos os vinhos em taça que eles têm disponíveis nessa primeira semana de março, para poder ajudar vocês a conhecer um pouquinho mais da Borgonha, dos seus vinhos, dos produtores e também, quem sabe, ajudar vocês na hora de escolher os seus vinhos. E no final, o sommelier daqui, o Antoine, ele vai explicar pra gente como é que ele escolhe os vinhos para colocar as opções de vinhos em taça, porque tem umas opções bem variadas aqui e é legal saber como que ele escolhe, tá certo? Então vamos ao nosso primeiro vinho, que é, vou colar aqui, ó, vinho branco, Coteau Bourguignon 2022, do domaine Prunier Bonheur. Bom, esse vinho aqui, o Coteau Bourguignon, é uma apelação regional, uma apelação de entrada que dentro das apelações regionais, por exemplo, Borgonha ou Borgonha-Côte d'Or, o Coteau Bourguignon é uma apelação que a área geográfica dela é bem mais extensa, vai do norte de Chablis até o sul da Borgonha, entrando no Beaujolais. Então, o Beaujolais, as uvas do Beaujolais fazem parte dessa apelação aqui, Coteau Bourguignon. E por ser uma área mais extensa, entram uvas também mais diferentes para poder fazer esse vinho de apelação regional aqui da Borgonha, como por exemplo o Gamay para tinta e também o Melon de Borgonha para o branco. Mas esse daqui é 100% Chardonnay e a gente vai provar desse produtor aqui, Prunier Bonheur, que é baseado lá em Meursault. Então vamos lá. Bem aromático, bem aromático. E o Chardonnay normalmente não é uma uva tão aromática assim, mas hoje ele está bem aberto. É um vinho bem fresco, bem mineral, tem uma bela acidez. E eu sei que esse Coteau Bourguignon aqui, as parcelas da onde que vem essas uvas Chardonnay, são mais aqui da Côte de Beaune, perto de Auxerre-du-Rez e de Meursault, numa região mais plana. Ele tem umas notas muito gostosas na boca, de abacaxi. Ele é bem fresco, bem mineral. É um vinho de entrada muito fácil de beber, é muito agradável. Ele tem essa acidez que é bem refrescante, perfeito aí para o clima do Brasil, no verão. E agora no final, ele dá uma arredondada na boca, ele cresce um pouquinho na boca, ele é curto por ser uma apelação regional, mas ele tem uma bela potência. É a potência típica ali da Côte de Beaune, desse terroir de Meursault e Auxerre-du-Rez. É um vinho muito, muito bom. Muito delicado ele. Gostei. É uma boa opção. Agora nós vamos para o segundo vinho. O nosso segundo vinho é um Viré Clessé 2021 do Domaine Duché. O Domaine Duché fica localizado na vila de Viré, lá na Mâconnais, bem no sul da Borgonha. E eu fiquei muito feliz que eles têm esse vinho em taça, porque, na minha opinião, a região do Mâconnais ela é muito versátil, porque como é mais quente, é mais ao sul, é mais quente, você tem umas uvas mais maduras, ou seja, mais açúcar, uma concentração final de açúcar residual maior, então podem ter vinhos mais redondos, mais florais, muitos de flores brancas, que eles são mais fáceis de se beber, que agradam mais ao paladar de muito mais gente, por serem mais redondos, mais fáceis de se beber. Ou então tem produtores lá do Mâconnais que podem optar por colher um pouquinho mais cedo para buscar acidez e ter vinhos mais frescos, mais precisos, mais tensos. Então é uma região que você tem uma variedade de vinícolas que podem ter estilos bem dispersos, ou vinhos mais precisos, mais pautados na acidez por colherem mais cedo e assim ter uma acidez maior da uva, ou colherem na maturidade, ou mesmo já um pouco mais passados, até tendo uma colheita mais tardia. E isso tem um percentual de açúcar residual um pouco maior. Então, tendo vinhos mais florais, mais fáceis de agradar o paladar de todo mundo. Então, vamos ver aqui o Domaine Duché.
que é bem famoso. Ele é mais fechado ao nariz do que o precedente, com o Coteau Bourguignon, mas ele tem uns toques de iogurte, um fundinho de caramelo bem delicado mesmo. Procurando bem lá no fundo. Vamos ver a boca. A gente vê bem a diferença. Esse já é um vinho Village, uma categoria superior ao precedente com o Coteau Bourguignon. E a gente vê bem a diferença geográfica ali. Porque esse vinho, ele é extremamente bem feito, extremamente delicado, super agradável na boca. Só que ele não tem a mesma acidez que o precedente, porque é na região de Auxey-Duresses e Meursault, na parte mais baixa, que corre uma corrente de vento mais fria, então que a maturidade das uvas é mais difícil. E nesse aqui, como é uma região mais quente, eles procuraram aqui ter uma acidez um pouquinho mais elevada. Ele tem uma acidez mais elevada que os Viret-Clésés tradicionais, mas não tanto quanto da Côte de Beaune. Mas é uma acidez balanceada e o vinho é totalmente em equilíbrio. É um vinho que no meu paladar me agrada mais porque tem acidez, mas tem a parte floral dele envolvendo. É muito equilibrado, muito bom. Tem um pouquinho de pedra fuzil, sabe fósforo, quando você risca o fósforo lá no fundo da boca. Muito agradável isso, que não deixa o vinho pesado, não deixa enjoativo. Pelo contrário, ele está deixando um vinho bem complexo, um vinho agradável de se beber. Nossa, esse lado de pedra fuzil que você fala, ou então pensa, sabe quando você pega duas pedras e fica esfregando uma na outra que faz aquele tss, tss? É isso, é aquele cheiro. Ou então de fósforo. Ele dá uma sensação na boca, um retrogosto. Muito agradável. Muito, perfeito. Aprovado também. Bom, vamos ao terceiro vinho branco, também 100% Chardonnay e de uma produtora que eu não conheço ainda. Por isso que é legal provar vinhos em taça, porque você tem a oportunidade de provar produtores que que a gente não teve ainda a oportunidade. Então esse aqui vai ser Auxey-Duresses 2022 da Florence Chollet. Auxey-Duresses fica pertinho de Meursault e é uma região que é uma região mais fria, é uma região que os vinhos brancos são mais tensos, são mais tem uma maturidade um pouquinho mais difícil, são mais vivos, com uma acidez um pouquinho mais alta. Só que como é um ano 2022, esse ano foi muito calor, foi muito quente aqui, então eu presumo que eu vou encontrar um lado mais redondo, um pouco mais aveludado, mais pronunciado. Vamos ver, né? Então... e uma coisa, a Florence Chollet, ela utiliza pouquíssimo barril novo e ela faz uma maturação até curta, de 12 meses. É um vinho bem aveludado, delicioso. Nossa, um vinho que é um prazer. É completamente diferente dos precedentes, onde um tinha uma acidez bem maior. O segundo, o Viret-Clésés, era algo mais pautado para flores e com uma acidez mais para baixa. Esse aqui, ele é redondo, ele cresce na boca, ele é extremamente aveludado, tem um pequeno toque amanteigado na boca, mas bem delicado. Nossa, muito bom. É um vinho bem limpo na boca, super limpo. Esse lado aveludado, ele é bem charmoso, é um vinho charmoso. Nossa, é extremamente charmoso. Provadíssimo. Esse aqui peça uma taça, aliás, guardem esse nome. Bom, vamos para o quarto. Um, dois, três. Isso, para o quarto vinho, que é um Meursault, do produtor Xavier Monod. Que ano que ele é? 2020. Xavier Monod é um produtor que eu escolho de olhos fechados. Tudo que ele faz, eu peço, eu provo, eu gosto. Então, é um valor seguro.
Então podem provar em taça, comprar a garrafa dele que vocês sempre vão gostar. Ele também é um produtor aqui da Côte de Beaune. Só uma característica, uma curiosidade sobre Meursault, duas aliás, que eles têm apelações de vinhos da categoria regional, Village e Premier Cru. Eles não têm Grand Cru e a maioria dos vinhos são Chardonnay, um pouquinho de Pinot Noir, mas o que é mais importante de Meursault são os Chardonnays deles. Eles são reputados pelos Chardonnays deles bem untados, bem amanteigados, bem gordos, bem pão de brioche, e que hoje em dia alguns produtores mais modernos estão buscando fazer a colheita um pouco mais cedo para trazer a acidez, para dar uma equilibrada, um pouquinho de refrescância para o vinho não ficar pesado. Então vamos provar aqui. Ai, maravilhoso. Meursault é Meursault. Ele é uma apoteose. Ele, de todos eles, ele consagra uma elegância de vinho da Borgonha. Ele é untado, ele é bem amanteigado, ele tem esse toque de pão de brioche, de torrada, que a gente passa manteiga em cima, mas tem uma acidez sustentando, trazendo uma certa leveza que é bem agradável. Excelente, excelente, excelente. Por isso que Meursault é uma das apelações de branco mais queridas de todo mundo. Agora, o quinto vinho, que não é da Borgonha, é de uma região muito queridinha daqui, que é o Vale do Loire, da apelação Sancerre. Sancerre é uma apelação queridinha, porque faz principalmente a região do Vale do Loire, faz vinhos brancos muito bons. Ele é 100% Sauvignon Blanc, para os vinhos brancos, e geralmente são vinhos que tem notas muito lembrando maracujá e também de frutas cítricas, mas o maracujá é sempre que me faz identificar que é um vinho de Sancerre. Maracujá. É impressionante. Um maracujá bem maduro, maracujá do Brasil, não o maracujá roxinho que eu encontro aqui. Um vinho com fruta bem madura, uma explosão de fruta, tem uma acidez bem pontuda no final. Ela tá vindo bem rente na minha boca, trazendo, porque quando é muita fruta, mesmo que sejam frutas cítricas ou maracujá, quando é muito, o vinho se torna enjoativo. Lá a acidez está trazendo uma certa parte cristalina que não deixa o vinho enjoativo. Muito, muito bom. Para o verão brasileiro, tem até notas de carambola agora. Muito bom, um vinho que está evoluindo bem, é um vinho que é de 2015, não é? 2015, um ano muito quente na Borgonha, então por isso essa explosão, essa parte redonda, essa profusão de aromas tão abertos. Um ano muito bom, nossa, esse vinho aqui está fazendo a diferença hoje. Bem diferente de todos os outros da Borgonha, que é bom, porque quando você está querendo algo de diferente dos vinhos locais, a gente encontra um Sancerre 2015 excelente, super bem feito. Bom, agora eu vou degustar os tintos em taça. São 5 tintos também, sendo que 3 da Borgonha e 2 de outras regiões. Então a gente vai começar com um vinho de entrada da apelação regional chamado Bourgogne, do ano de 2022, do domaine Messager Germain. Esse domaine aqui, ele é baseado em Nuits Saint-Georges, é de um casal, na verdade, do Simon e da Adèle. Eles trabalham juntos, eles têm 2 domaines, para falar a verdade, e eu tive a feliz oportunidade de estar com eles em Paris, durante a Wine Paris, divulgando os vinhos deles nos salões, no salão, e também provando os outros vinhos lá que estavam sendo expostos. Então, só lembrando, o vinho da apelação da denominação Borgonha é o de entrada. 2022 foi um ano muito quente, muito caloroso, muito generoso aqui da Borgonha, então geralmente as frutas, quando foram colhidas, elas estavam bem maduras, então vai ser um vinho já com uma maturidade, que a uva já estava mais madura. Então são vinhos bem generosos e que estão agradando ao paladar da maioria das pessoas. Então, eu provei ele semana passada, aqui mesmo, nesse bar, e estava já maravilhoso. Gente, esse vinho aqui, esse produtor, ele é excelente. Esse vinho, o Bourgogne dele de entrada, já é um espetáculo. Esse vinho, na verdade, é uma profusão de fruta, fruta fresca.
Então, hoje em dia, o que está muito em voga na Borgonha são os produtores procurarem a fruta fresca para produzir os seus vinhos. Aqui a gente vê a fruta bastante de cereja, bastante de morango, e ela cintilha na boca. Ela tem uma acidez perfeita, levando o vinho para frente. O vinho é mais curto, porque é uma apelação de entrada, então ele tem que ser mais curto. A gente tem que julgar o vinho pela denominação, pela apelação dele. E é um vinho extremamente bem feito, é um vinho limpo. Não tem zero defeito, zero nos aromas e no paladar. O tanino dele você nem sente. Ele é tão bem lapidado, tão bem integrado, que você não sente o tanino. Não é aquele vinho que arranha toda a tua boca, que te seca muito ou que te incomoda. Ele é totalmente lapidado. Excelente, excelente, excelente. Esse tipo de vinho, por exemplo, você pode beber até mesmo no verão, que não tem problema, ele não vai pesar. Esse vinho, você pode beber a garrafa inteira, que tá tudo bem. Você consegue beber a garrafa sem ter que obrigatoriamente comer alguma coisa para poder contrabalancear. Agora, outro vinho em taça que eles colocaram disponíveis é um Givry 2022 do Domaine Ragot, que é essa garrafa que eu tô aqui. Esse aqui é um dos domaines chaves lá da Côte Chalonnaise, principalmente da cidade de Givry. Faz o que? Um mês atrás eu fui almoçar no centrinho de Givry e o vinho em taça que a gente escolheu foi esse daqui. Aliás, a gente não pegou vinho em taça, a gente pegou a garrafa, agora que eu tô lembrando. Foi exatamente esse, só que foi um Premier Cru. Esse domaine, ele, como eu já disse, é um dos domaines chaves lá de Givry. A Côte Chalonnaise, para quem não sabe onde que é, assiste o meu curso de vinhos básicos da Borgonha, que vocês vão entender tudo sobre as denominações, a geografia, a classificação dos vinhos. Mas só um resumo, ele está abaixo aqui da Côte de Beaune. Eu pego o meu carro da minha casa, em mais ou menos 30 minutos eu chego lá. E é uma região um pouco mais quente do que aqui. E que também tem um tipo de relevo, de terroir, de solo, de exposição bem diferente aqui da Côte de Beaune e da Côte de Nuits. Então os vinhos têm as suas características diferentes, porque o meio ambiente geográfico, ambiental e também a tradição de se fazer vinhos de lá é diferente daqui. Então vamos provar. De novo, 2022 foi uma ótima safra. Se vocês quiserem comprar vinhos mais recentes, 2022 vale bem a pena. Esse vinho, em comparação com o Borgonha, que eu provei antes, ele tem uma fruta muito mais madura. Ele é mais denso. Ele tem um lado um pouco mais de veludo. O outro é muito fruta fresca cintilante, que eu até falei, né? Que estava saltando na minha boca. O vinho, ele é bem fresco, bem vivo. Esse aqui, ele é um tom abaixo. Pensa nas notas de um piano. Seria uma nota um pouco mais grave. Ele é bem aveludado na boca. Bem gostoso, ele é bem macio. De novo, esse aqui, como o anterior, os taninos são bem trabalhados, são bem lapidados. Eu sei que tem uma sensação na minha boca que lembra muito o veludo. O veludo mesmo de roupa, muito gostoso. E ele, enquanto o outro puxava mais para cereja, para morango, esse aqui puxa mais para uma cereja em caldo. Não chega sem caldo, mas uma cereja não, desculpa. Uma ameixa preta. Sabe quando você faz um pouquinho da ameixa preta para fazer a calda daquele pudim branco, como chama? Manjar. Então lembra um pouco. Excelente, excelente. Ele é mais, o teor alcoólico dele parece ser um pouco mais elevado também. Excelente vinho, adorei. Aqui nesse bar a gente só tem vinhos de excelentes vinícolas. Pode ser que às vezes você não gosta do vinho, mas não quer dizer que ele é de má qualidade. A qualidade de todos aqui é excelente. Todos os vinhos e taças aqui têm uma qualidade acima da média. Sabe o que eu gosto daqui? É que eles não são mão de vaca. Não são nem um pouco. Eles deixam vinhos espetaculares em taça. Então, por exemplo, agora, o próximo vinho é um Gevrey Chambertin. Cadê ele? Aqui, Gevrey Chambertin 2018, do Domaine Benjamin Leroux.
Esse vinho aqui é espetacular. Eles colocaram uma safra um pouco mais antiga, 2018. Aqui na Borgonha, quando vocês forem vir para cá, vocês vão notar que as safras nas lojas e nos bares são sempre um pouquinho mais recentes, porque a quantidade de volume de produção ela é reduzida aqui. Mas não tem problema, porque a gente sabe fazer vinho muito bom aqui. Então, os últimos anos têm sido também muito bons para a produção. Então, aqui a gente tem a oportunidade de provar o creme de la creme da Côte de Nuits. Côte de Nuits, para quem não sabe ainda, compre meu curso, vai lá fazer os vinhos básicos da Borgonha para vocês entenderem tudo. E esse vilarejo aqui, chamado Gevrey-Chambertin, é um dos vilarejos chaves da sub-região de produção de vinho chamada Côte de Nuits. Então, aqui a gente tem um vinho Village da segunda categoria de vinhos, 2018, que foi um ano bem generoso com a Borgonha, não em termos de produção de vinho, mas em termos de qualidade de vinho. Foi um ano bem quente e que geralmente os vinhos eles são bem potentes, eles são bem calorosos, eles são bem profundos, mais do que o ano depois, 2019, que é um ano um pouquinho mais, que deu vinhos um pouco mais frescos. 2019 segue sendo a minha safra predileta, mas 2018 tem um lugar querido no meu coração. Vamos provar agora esse aqui, do Benjamin Leroux. Gente, isso aqui é um vinho fino, é um vinho de gente grande, é um vinho excelente. Ele é um vinho um pouco mais sério. Pensa uma pessoa mais austera, mais sério. É esse vinho. Ele também é um pouco curto na boca, porque se trata de um vinho Village, só que ele já está bem mais maduro na sua evolução. O que quer dizer isso? A fruta fresca, que geralmente a gente tem no começo, ela não está mais lá, mas ela também ainda não está tão evoluída para os aromas terciários deles. É um vinho que o tanino dele está bem presente, a gente sente, ele não é agressivo, mas a gente sente ele. É um vinho bem mais alto padrão, alta gama. Ele tem um final bem gostoso, bem persistente, que no final dele dá até para sentir um leve toque salino. Ele tem uma sensação de leveza por causa do calcário, provavelmente das parcelas desse terroir. É um vinho muito, muito fino, elegante, mas um vinho de presença, um vinho de temperamento, um vinho de caráter. É um vinho mais sério esse, um vinho de gente grande aqui. Muito bonito, muito bonito. Bom, pessoal, agora a gente saiu da Borgonha, que é legal, como eu disse, a mesma coisa nos brancos, que eles colocam vinhos de outras regiões queridas aqui pra gente, para apresentar os vinhos em taça. Então é legal a gente chegar aqui e provar alguma coisa fora da Borgonha. Então, aqui a gente tem um vinho que é novidade para mim, tanto da uva, que é um vinho da Córcega, da ilha de da Córcega, e lá geralmente os vinhos que eu provo de lá são da uva Chacarello, mas aqui essa aqui é a da uva predominante de lá, que se chama Nielucho. E aqui a gente tem esse vinho aqui da produtora, eu vou ler aqui, Tiafara. Então vamos ver, primeira vez que eu vou provar, vamos ver como que vai ser. Não é muito aberto nos aromas. É um típico vinho da Córcega. Todos os vinhos que eu provei lá sempre me lembravam muito uma parte mais defumada. Esse vinho aqui tem muito disso, muito defumado. E acho que esse vinho aqui, no processo de vinificação dele, ele deve fazer alguma parte de infusão, porque ele é bem fino, bem delicado, desse estilo mais moderno que estão se fazendo. Ele é muito, muito fácil de se beber. Muito tranquilo. O tanino dele, ele tá presente, é um pouco mais marcado. Que ano que ele é? 2021. Um pouco mais marcado, mas não chega a me incomodar, ele não é agressivo nem nada.
Um belo vinho. Eu gostaria de estar lá na Córcega para bebê-lo. Uma bela surpresa, gostei. Bom, pessoal, eu vou terminar a degustação desses vinhos em taças do bar Maison Colombier com um presente. Esse vinho aqui do Domaine Georges Vernet, que é o domaine chave mais reputado de toda a Côte-Rôtie, lá no Vale do Rhône. O Domaine Georges Vernet é conhecido por dois motivos. Primeiro, por eles terem relançado a produção e a fabricação, a produção dos vinhos brancos da uva Viognier, e também pela extrema qualidade e elegância dos vinhos tintos, principalmente baseado na Syrah, na uva Syrah. E esse aqui é um vinho de índice geográfico protegido, um IGP, 100% feito da uva Syrah, e Syrah mora no coração. Syrah faz uns vinhos extremamente charmosos. Então eles aqui desse domínio conseguem fazer um vinho charmoso, que a uva normalmente já promove vinhos charmosos, mas extremamente elegante. E o Domaine Georges Vernet também é conhecido pelos seus vinhos que envelhecem muito bem, principalmente da Cuvée Maison Rouge, que uma vez eu tomei, foi em 2010, num restaurante lá no sul da França, excepcional. Então agora vamos provar um IGP, qual que é o ano? 2017. 2017. Nossa, super aberto no nariz, bem aromático, que delícia. É uma mistura de rosas com baunilha, e eles não usam barril novo. Nossa, uma delícia. Vamos ver na boca. Na boca, o vinho não corresponde aos aromas, mas isso não é um problema. Na boca, ele tem uma acidez bem pronunciada. E lembra muito tapenada, aquele molho aquele patê de azeitonas pretas, a tapenada, lembra muito isso. Ele tem um final deve ser algum terroir à base de xisto lá, porque ele tem um final de pedra. No final ele fica um final de pedra, de fósforo, muito pronunciado agora na boca. Vinho bem interessante. É um vinho mais para se beber nessa meia estação, no verão. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. É um vídeo mais longo, mas para provar 10 vinhos em taças no bar aqui na Borgonha. Eu acho que foi uma experiência bem legal para vocês e para mim também. Então eu vou deixar a foto de todas as garrafas, eu vou deixar o contato, o site, tudo do bar aqui do Maison do Colombier. É só vocês programarem a viagem de vocês aqui para Borgonha e quem sabe fazer um passeio comigo ou comprar um dos meus cursos online que estão aí disponíveis na descrição do vídeo para a gente poder aprender mais sobre os vinhos locais. Tchau! Bom, pessoal, eu estou aqui com o sommelier do Maison do Colombier, o Antoine, e ele vai explicar um pouco pra gente como é que ele faz a seleção de vinhos em taça, o que ele pensa, porque olha o tamanho da carta de vinhos desse bar. É dividido por produtor, não é nem por sub-região. Donc Antoine, merci. De rien. Du coup, comment tu fais pour choisir les vins que tu mets au verre pour les clients habitués, pour les touristes, pour les gens de passage? Je veux aussi qu'il y a des vins, pas que de la Bourgogne, il y a d'options d'autres régions. Oui. Et il y a aussi des millésimes différents. Comment tu fais pour choisir dans ce choix énorme qu'on a, cette liste énorme qu'on a? Surtout le choix il se fait par rapport au vigneron. Donc c'est la disponibilité du vigneron surtout qui compte le plus. Comment ça, la disponibilité du vigneron? Moi je demande surtout aux vignerons s'ils peuvent nous faire des vins spécifiques pour notre sélection de vins en verre. Donc c'est-à-dire avec des millésimes avec un peu plus de recul et surtout de la quantité. Il me faut surtout de la quantité en termes de vin pour la sélection des vins en verre.
Donc, qu'est-ce que ça veut dire un peu avec du recul? Le millésime avec du recul, c'est-à-dire un millésime avec un peu plus d'âge, quand c'est possible, quand c'est disponible. C'est ça le plus difficile à trouver au niveau de la Bourgogne. On propose souvent des millésimes beaucoup plus récents. En ce moment, c'est les 2022 surtout, bientôt les 2023. Donc des fois, c'est bien d'essayer de négocier avec le vigneron s'il peut avoir, je sais pas, par exemple, 30 bouteilles de Gevrey Chambertin sur des vignes comme 2018 ou 2019. Ah, donc c'est par rapport aux vignerons qui demandaient... Moi, je fais ma sélection de vins en verre comme ça, surtout. Et en fait, je ne prends pas dans la carte des vins, parce que il faut savoir qu'en Bourgogne, les quantités sont quand même très limitées. Oui. Et nous, par référence, on peut prendre 6 voire 12 bouteilles par référence. Moi, c'est pas assez pour que je puisse les proposer au verre. Il me faudrait au minimum 24 bouteilles pour qu'il y ait un petit peu de durabilité dans la sélection des vins en verre. Et tes vins en verre, donc ça dure jusqu'au les stocks. Tu as choisi. Comment tu fais la sélection, la durabilité, les périodes? Ah, c'est par rapport aux périodes. Bon, ça dépend vraiment de l'affluence des clients, donc ça peut complètement varier. Mais bon, les vins bourguignons, c'est ce qui est le plus demandé, donc surtout les bourgognes génériques, les vins entrée de gamme, ça c'est vraiment ce qui va passer le plus vite. Donc ça, je vais demander forcément plus de bouteilles. Donc voilà. Après, la sélection des vins en verre, elle change un petit peu au fur et à mesure des semaines. Il y a une référence qui va disparaître, on va la remplacer par autre chose. Et donc la sélection, elle se fait comme ça. Ok, je ne savais pas, c'était intéressant. Ouais. Et ta sélection des vins d'autres régions, c'est les mêmes principes? C'est un peu dans le même principe, c'est un petit peu de prendre de la quantité là-dessus, pas autant que sur les vins de Bourgogne parce qu'on a forcément un peu moins de débit. Oui. Et j'aime bien proposer au moins une ou deux références de vins hors Bourgogne, aussi pour nos clientèles locales. Les locaux aiment bien un petit peu boire autre chose que des vins bourguignons. Ah, je ne savais pas, c'est chouette. Ouais. De toute façon, la sélection des vins en verre, moi je suis toujours comme ça. Tu dis, mais en fait, les vins que je sélectionne, peut-être des fois je les sélectionne peut-être un an avant pour qu'elles soient au verre l'année d'après. Ah, okay. C'est pour ça que je suis vachement en anticipation tout le temps. Justement, déjà, le fait de faire déjà ça te laisse déjà un an de... les bouteilles prennent déjà un an de vieillissement. Ouais. Déjà ça c'est pas mal. Parce que moi ça me dérange, tu vois, par exemple là les 2003 ils vont sortir, ils vont être prêts à être commercialisés. Moi ça me dérange de mettre dès 2023 déjà dans la sélection des vins en verre. Donc tu vois, ça je vais en prendre une certaine quantité pour l'année prochaine. Et en fait je fais un petit peu mon roulement comme ça. Ok, donc tu es toujours en avance. Ouais. Bon, quasiment sur la section des vins en verre, je suis toujours en avance d'à peu près entre 8 et 12 mois. Oh, bravo, ouais. Bravo. Et tu as la sélection des vins en verre de ces mois-là, cette semaine, oui. Lesquels c'est ton coup de cœur? Sur les blancs, le Viré-Clessé, forcément, parce que je suis de là-bas. Oui. Et c'est un super vigneron à des prix super corrects, qui travaille tout en biodynamie, c'est vraiment top. Donc le domaine Alexis Duché. Et sur les vins rouges, petit coup de cœur quand même pour vin corse, chez les Chiafara, chez Buzzo Boniface. Oui, j'étais contente des... Je trouve pour des cépages comme le Nieluccio, qui sont comme des cépages assez rustiques sur la Corse. Je trouve qu'il y a beaucoup de finesse, un côté très infusé dans le vin. Oui, très infusé, très fin, c'était très légère. C'est très subtil et c'est quand même des toutes petites productions pour la Corse, donc je trouve ça assez intéressant. Mais c'était une belle découverte, là. J'étais vraiment impressionnée. C'est un petit peu un peu la surprise dans la sélection des vins en verre. Après sur la Bourgogne, il y a un autre domaine que j'aime beaucoup, c'est le domaine Messager Germain. Ah oui. Ça c'est Adèle et Simon qui ont fait leur premier millésime en 2022 et ça c'est vraiment les vignerons du futur. Oui, oui. Voilà. Bon, merci beaucoup. Oui, avec plaisir. Donc à la prochaine. À la prochaine.